Vamos orar? Let's pray together. Vamos orar juntos. Spirit of God, Espírito de Deus, we desperately need your wisdom nós desesperadamente precisamos da tua sabedoria and discernment. e discernimento. We realize that Paul always prayed for his churches, Nós percebemos que Paulo sempre orava por suas igrejas, that they would have wisdom and discernment, para que eles tivessem sabedoria, discernimento, knowledge and understanding conhecimento, compreensão, as they struggled with how to be faithful in their culture. enquanto eles lutavam acerca de como ser fiéis, inseridos na cultura em que eles estavam. We desperately need that discernment. Nós desesperadamente precisamos desse tipo de discernimento, More than even we realize. mais do que a gente pode perceber. So, Spirit of God, we pray Então, Espírito de Deus, nós oramos that you'd indwell this place para que o Senhor habite nesse lugar and open our hearts to you. e abra os nossos corações para o Senhor. In Christ's name, No nome de Cristo. amen. Amém. They say that you should never start a speech with an apology, Dizem que você nunca deve começar uma palestra pedindo desculpas, but I'm going to do that. mas eu vou fazer isso. The reason we're late A razão pela qual nós estamos atrasados is because we got in a traffic jam in Rio last night é porque ontem à noite a gente pegou um engarrafamento no Rio, like I have never seen in my life. um engarrafamento que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. A half-hour trip Uma viagem que duraria meia hora, took 2.5 hours. levou 2 horas e meia. We missed the flight, A gente perdeu o voo and I thought we would be canceling this conference. e eu pensei que a gente ia ter que cancelar essa conferência aqui hoje de manhã. But Eduardo did amazing work Mas o Eduardo fez um trabalho fantástico, figuring out bus, plane, how can we get to Campinas? tentando descobrir como que a gente conseguiria chegar a Campinas, de ônibus, de avião. Do you have the movie here with Steve Martin called Planes, Trains and Automobiles? Vocês já viram aquele filme do Steve Martin, chamado, em inglês, Aviões, Trens e Carros? Is that movie here? Alguém já viu esse John filme? Candy and Steve Martin? É com o John Candy e o Steve Martin. Ricardo has seen it. Anyway, it's two people trying to get from one city to another, O filme fala sobre duas pessoas querendo chegar de uma cidade a outra. and they try every imaginable way to get there. E eles pensam todas as maneiras possíveis para poder chegar lá. I thought we were at the beginning of that movie, Eu pensei que a gente estava no início daquele filme. but Eduardo was much better than Steve Martin or John Candy. Mas Eduardo foi muito melhor do que o Steve Martin ou o John Candy. That's why we're here. É por isso que a gente chegou aqui. But I understand 15 minutes late is normal here. Mas eu entendo que 15 minutos de atraso é normal aqui. We're going to be talking about the challenge of contemporary culture A gente vai conversar sobre os desafios da cultura contemporânea for professionals and students. para profissionais e estudantes. Let me start with 2, 3, 4 true stories Deixa eu começar contando 2, 3, 4 histórias verdadeiras that are going to help you think of the challenge que vão ajudar vocês a pensar acerca do desafio of these particular people. desse povo específico. And I want you to think about your particular situation. E eu quero que vocês pensem na sua situação específica. All true stories. Todas as histórias que eu vou contar aqui são verdadeiras. First story. Primeira história. A businessman Um homem de negócios, um empresário, working in middle management trabalhando numa posição de gerência, in a multinational corporation numa corporação multinacional, came to a friend of mine chegou até um amigo meu, who's a theologian que é um teólogo, and asked him this question: e fez para ele a seguinte pergunta: What should I do? o que eu devo fazer? My company Minha empresa is concerned primarily with the bottom line profit. está primariamente preocupada em fazer lucros. They don't really concern themselves with loving their neighbor Eles não se preocupam com amar o próximo or providing a service that will be worth it. ou em prover um serviço que vai ser digno. They're concerned for the bottom line profit. Eles só estão preocupados com o lucro em si.
And I've begun to see E eu comecei a perceber that this is having a very harmful effect que isso está tendo um efeito muito danoso globally in globalmente, terms of poverty em termos de pobreza and in terms of the environment. e em termos do meio ambiente. These were his words. Essas foram as palavras dele. This is his concern. Essa era a preocupação dele. He says, "What do I do? E ele perguntou: o que eu devo fazer? If I don't seek the bottom line profit, Se eu não buscar o lucro em si, I'm likely to get fired. provavelmente eu vou ser demitido. At best, I'll be demoted. Na melhor das hipóteses, eu vou ser rebaixado no meu cargo. And I'm in my early 50s E eu tô com os meus 50 anos with no possibility for another job. e nenhuma porta aberta de oportunidade para um outro emprego. And a lot of people are dependent on my salary. E muitas pessoas dependem do meu salário. What do I do? O que eu devo fazer? Do I continue to seek the bottom line knowing that that displeases the Lord? Eu devo continuar buscando apenas o lucro, sabendo que isso desagrada ao Senhor? Or not and get fired? Ou não devo fazer isso e ser demitido? Story number 2. História número 2. This is about a PhD student. É sobre um aluno de PhD. I know this story very well. Eu conheço essa história muito bem I know it up close e eu conheço ela de perto, because this is my oldest daughter. porque essa é a história da minha filha mais velha. She was doing a PhD in English and Cultural Studies. Ela estava fazendo um PhD em inglês e estudos culturais. And she was told by some of her professors E ela recebeu a notícia de um dos professores dela, in the public university, numa universidade pública, the Christian faith has no place here. que a fé cristã não tem lugar aqui. You may not bring your Christian faith to bear on your scholarship. Você não pode trazer a sua fé cristã se você quiser desenvolver os seus estudos acadêmicos. Now, they didn't say this, Eles não disseram isso, but in effect, this is what they were saying. mas de fato o que eles estavam dizendo é o seguinte: You must serve the gods of this institution, você deve servir os deuses desta instituição. the pluralism, O pluralismo, the relativism, o relativismo, the extreme tolerance. a tolerância extrema. Those are the gods you must serve. Estes são os deuses aos quais você deve servir. Otherwise, you will not get your PhD. Caso contrário, você não vai receber o seu PhD. I remember one time being in our living room, Eu lembro que uma vez a gente estava na nossa sala de estar and she was expressing her frustration, e ela estava expressando sua frustração, and it was a lot more than frustration. e era muito mais do que frustração. It was literally tears. Eram lágrimas, literalmente. She says, "Sometimes I don't know how to be faithful." Ela disse: às vezes eu não sei como ser fiel. She understood Christian scholarship very well. Ela compreendia a academia, o academicismo cristão muito bem. And some of her professors knew that she wanted to be a Christian scholar. E alguns dos professores dela sabiam que ela queria ser uma acadêmica cristã. And so they put her in that bind. Então, por isso, eles a colocaram nesse nó. A third story. Uma terceira história. Again, I know this story up close as well, E, de novo, eu conheço essa história muito bem, because this is a story about me. porque essa história é sobre mim. It's a story about when I was working in a psych hospital. É uma história de quando eu estava trabalhando num hospital para pessoas com problemas mentais, While going to seminary enquanto eu estava indo ao seminário, a long time ago. muito tempo atrás. My son is here. O meu filho está aqui, He's 34. ele tem 34 anos, I think he was 1 year old. e eu acho que nessa época ele tinha 1 ano de idade. So that'll tell you how long ago it was. Então isso conta para vocês quanto tempo atrás foi que eu vou compartilhar agora. The head nurse of the psych unit, the head nurse of the psych unit, Eles tinham uma enfermeira na unidade de psiquiatria, she called me in e ela me ligou, me chamou, and she said, e ela disse: "You may not ever bring your Christian faith into this unit. você nunca poderá, você não deve trazer a sua fé cristã para essa unidade aqui. It doesn't belong here."
ela não pertence aqui. A sua fé não pertence aqui. And if you do, E se você fizer isso, I'll fire you on the spot. eu vou te demitir imediatamente. I had a 3-year-old daughter, Eu tinha uma filha de 3 anos de idade, a 1-year-old son, um filho de 1 ano, and my wife taking care of 2 little kids. e a minha esposa cuidando de 2 crianças. I desperately needed that job. Eu precisava daquele emprego desesperadamente. What was I to do? O que eu deveria fazer? Last story. Última história. This is a story of a history teacher Essa é a história de um professor de história in the public school. numa escola pública. She heard me give a lecture Ela me ouviu dar uma palestra where I demonstrated how the gospel shaped the way you told history differently. na qual eu demonstrei como que o evangelho molda a maneira pela qual você conta a história. And she was surprised and taken by that lecture. E ela ficou muito surpresa e foi pega por essa And palestra. she approached me after E ela, depois da palestra, ela se aproximou de mim and she said this. e ela disse o seguinte: She said, I really see now how the gospel makes a difference in the way you teach history. ela disse, agora eu percebo que o evangelho faz diferença na maneira como eu ensino história. She says, but I've been given a curriculum. Mas ela disse, mas me entregaram um currículo, uma ementa. They tell the Western story according to other gods. Eles contam a história ocidental de acordo com outros deuses. If I was to start to tell the story differently, Se eu começar a contar a história de forma diferente, with the gospel as the hero of the story, com o evangelho como o herói da história, rather than scientific reason and technology, em vez de razão científica e tecnologia, she said, ela disse, I would be fired. eu seria demitida. What do I do? O que eu faço? Are you thinking about your situation now? Agora, será que vocês estão pensando sobre a situação de vocês? One of the greatest thinkers, in my judgment, in the late 20th century, Um dos maiores pensadores, na minha opinião, no século passado, Lesslie Newbigin, foi Lesslie Newbigin. says that this is the painful tension. Ele diz que essa é a dolorosa tensão. The tension between how the gospel calls us to live A tensão entre como o evangelho nos desafia a viver and the idolatry of our culture. e a idolatria da nossa cultura. And his own mentor, E o seu próprio mentor, probably one of the leading thinkers of the early 20th century, provavelmente um dos maiores pensadores da primeira metade do século XX, Hendrik Kramer, Hendrik Kramer, says that when the church stops feeling that tension, ele diz o seguinte: quando uma igreja para de sentir essa tensão between their faith entre a fé and the faith of their culture, e a fé da igreja e a fé da cultura, then very likely então é bem provável they are going to be salt that has lost its savor, que eles se tornarão um sal que perdeu o sabor, a light which has been put out. uma luz que foi apagada. And I think that this is one of the most difficult areas facing our world today, E eu acho que essa é uma das áreas mais difíceis que o nosso mundo tem que enfrentar hoje. because there is a global culture that is formed Porque existe uma cultura global que foi formada, that has its historical roots in Europe, que tem suas raízes históricas na Europa, but now has its dynamic in the United States, e agora tem a sua dinâmica nos Estados Unidos, but is spreading to all the urban parts of the world. mas está se espalhando por todas as partes urbanas do mundo. We'll talk in a moment about it, Já já a gente vai falar sobre isso, but it lives behind the mask of neutrality, mas isso deixa para trás a máscara da neutralidade, saying we're the first culture dizendo nós somos a primeira cultura that is neutral. que é neutra. Yes, all the other cultures of the world are religious, Sim, todas as outras culturas do mundo são religiosas, but we're neutral. mas nós somos neutros. Those 4 stories that I told, Essas 4 histórias que eu acabei de contar, I'm trying to illustrate for you que eu estou tentando ilustrar para vocês, the culture of the West a cultura do Ocidente, that is spreading into Brazil everywhere que está se espalhando por todas as partes do Brasil, is not neutral at all. ela não é neutra coisa nenhuma.
And so what we need to do Então o que a gente precisa fazer is somehow come to terms with this. é, de alguma forma, se entender isso, chegar a um acordo com isso. I'm just going to read one verse from Scripture, Eu só vou ler um versículo das Escrituras, James 4, verse 4. Tiago 4, versículo 4. I would like to tell you a lot about why I'm going to read this, Eu queria contar para vocês, de forma bem compreensiva, por que eu vou ler isso, but I'm going to just say this. mas eu vou simplesmente dizer o seguinte: God's people o povo de Deus had lived in their own cultural setting tinha vivido dentro do seu próprio contexto cultural since the time of Moses, desde a época de Moisés, when they have been given a law to shape the whole of their cultural life. quando eles receberam a lei para moldar a cultura deles plenamente. With the coming of Jesus Christ, Com a vinda de Jesus, they were now living in the various pagan cultures of the world. eles estavam agora vivendo nas várias culturas pagãs do mundo. When James is writing, Quando Tiago escreve the isso, people of God are now having to live under the Roman Empire. o povo de Deus agora tem que viver sob o jugo do Império Romano. And Paul E Paulo and other New Testament writers, John, e outros autores do Novo Testamento, como João, and here James, e aqui Tiago, uses the word world usa a palavra mundo to describe a culture which has been shaped by idolatry. para descrever uma cultura moldada pela idolatria. And one of the most urgent things in that first century E uma das coisas mais urgentes no século I was to help the people of God understand how to live in an idolatrous culture. era ajudar o povo de Deus a entender como viver numa cultura idólatra. The people of God knew it was idolatrous. O povo de Deus sabia que era idólatra a cultura. They knew the difference between serving Caesar and serving the Lord. Eles sabiam a diferença entre servir a César e servir ao Senhor. And somehow they had to come to terms with this. Mas de alguma forma eles teriam que chegar a equacionar isso. Our problem O nosso problema is the exact opposite of theirs. é o exato oposto disso. They didn't know that they knew well that it was idolatrous. Eles sabiam que eles estavam inseridos numa cultura idólatra. Most of us feel quite comfortable in this culture A maioria de nós se sente bastante confortável na nossa cultura. and have to be reminded of what James and all his listeners understood well. E a gente precisa ser relembrados do que Tiago e todos os seus ouvintes sabiam muito bem. Again, I'll just read one verse. De novo, eu vou ler só um versículo. And tomorrow morning and evening, I'll be preaching on Romans 12, 1 and 2, E amanhã, de manhã e de noite, eu vou pregar em Romanos 12, 1 e 2. where Paul says almost exactly the same thing. Quando Paulo diz quase a mesma coisa. Here's what James 4 says. Olha só o que Tiago, capítulo 4, diz. You adulterous people, Adúlteros, don't you know that friendship with the world vocês não sabem que a amizade com o mundo means enmity against God? é inimizade com Deus? Anyone who chooses to be a friend of the world Quem quer ser amigo do mundo becomes an enemy of God. faz-se inimigo de Deus. That's one of about 4 or 5 places in the book of James É uma das 4 ou 5 lugares no livro de Tiago, where he's helping them understand that tension. no qual Tiago está ajudando os seus ouvintes a entenderem essa tensão. That's my introduction. Essa foi a minha introdução. How much time do I have? Quanto tempo eu tenho? And how do I know? I haven't got a E, clock. e como que eu sei? Eu não tenho relógio. Is there any clocks in here? I want to Okay, keep so my we eye have on- 50 minutes for the first session. 50? 50. And how much longer do we have out of the 50 minutes? E quanto dos 50 minutos a gente já usou? 50 more. We have 50 more? Okay. Okay, Grab me 50 some more. water. All right. Thank you. Uhum. We only have 50 minutes. A gente só tem 50 minutos. That's what I've been told. É o que me disseram. And then we have 2 sessions. E depois a gente vai ter mais 2 sessões. How can you tackle such a huge subject in 3 sessions? Como que a gente pode encaixar um assunto tão imenso em 3 sessões? I don't know. Eu não sei.
Usually, what I'm telling you, Geralmente, o que eu estou contando para vocês, I taught in 2 university courses. eu ensino em 2 cursos de uma universidade. So you're going to get 2 university courses in 3 sessions. Então vocês vão receber 2 cursos de uma universidade em Not 3 re- sessões. Not really. Não, na verdade não dá. Here's what I'm going to do. Mas olha só o que eu vou fazer. For the rest of the 50 minutes, Durante os próximos 50 minutos, I'm going to sketch an understanding of the Christian faith eu vou desenhar uma compreensão da fé cristã, which I think gets to the heart of what the Christian faith is. a qual eu penso que chega no cerne do que a fé cristã significa. But in so doing, Mas ao fazê-lo, I'm going to set a framework for the next 2 sessions eu vou colocar uma moldura para as próximas 2 sessões, in which we are going to tell the story of the West na qual eu vou contar para vocês a história do Ocidente, from the 18th century do século XVIII to 21st century Brazil, até o Brasil do século XXI, so we can understand a little bit of the culture we're living in. para que a gente possa compreender um pouquinho da cultura na qual nós estamos inseridos. Just to anticipate, Só para antecipar. there's a Chinese proverb Existe um provérbio chinês that says if you want to know about water, don't ask a que fish, diz: se você quiser saber sobre a água, não pergunte ao peixe, because they're swimming in the water all the time. porque eles estão nadando na água o tempo todo. We're swimming in our cultural waters all the time. A gente está nadando nas nossas águas culturais o tempo todo. And if those waters are polluted, E se as águas estiverem poluídas, we're not going to know it a gente não vai saber, because that's the only environment we know. porque esse é o único ambiente que a gente conhece. So we're going to try to describe that story. Então eu vou tentar descrever a história So somehow, para que de alguma forma, I know this analogy doesn't quite work, e eu sei que essa analogia não funciona muito bem, we can be like fish that get some critical distance on our water. a gente vai tentar ser um peixe que consegue manter uma distância crítica da água. It doesn't work because the fish would die. Eu sei que não funciona, porque senão o peixe vai morrer, But you understand what I mean. We're going to get some critical distance. mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. A gente precisa manter uma distância crítica. To understand the Christian faith, Para compreender a fé cristã, we must begin with the gospel, a gente precisa começar com o evangelho, the good news. as boas novas. So where would we go in the Bible to Então- start? Então, para começar, aonde que a gente vai na Bíblia? It seems to me the only place, Para mim, parece que o único lugar, as a starting point, como um ponto de partida, is Jesus himself. é o próprio Jesus. The first words that he spoke in his public ministry As primeiras palavras que ele disse no seu ministério público were told in Mark 1, 14 and 15. são relatadas em Marcos 1, 14 e 15. That Jesus comes onto the scene of history, Jesus entra na cena, no cenário da história, and his opening words are this: e as suas palavras inaugurais são as seguintes: Good news. boas novas, The kingdom of God is breaking into history. o reino de Deus está entrando na história. Now, he didn't do what scholars do. Ele não fez o que os acadêmicos fazem. What they would do is, let me give you a definition of the kingdom of God. O que os acadêmicos fariam seria o seguinte: deixa eu explicar para vocês uma definição acerca do reino de Deus. Let me tell you what I'm talking about. Deixa eu explicar para vocês do que eu estou falando. He didn't do that. Ele não fez isso. His assumption A sua presunção, was that everyone listening ele presumiu que todos os seus ouvintes would have some sense of what the kingdom of God was. teria algum senso do que era o reino de Deus. What we're going to have to see in the rest of the book of Mark O que a gente vai ter que ver no restante do livro de Marcos is that he is going to have to do a lot of correcting of the Jewish understanding. é que ele vai ter que fazer muitas correções da compreensão judaica. But his starting point is this: Mas o seu ponto de partida é o seguinte: we know what the kingdom of God is, don't we? nós sabemos o que é o reino de Deus, não sabemos? And it's breaking into history in me and my work. E ele está entrando na história em mim, na minha obra.
All Jews were looking for the coming of the kingdom. Todos os judeus estavam esperando a vinda do reino. You could divide Jews by their views of how the kingdom was going to come and when. Naquela época, você poderia dividir os judeus pela visão que eles tinham de como que o reino chegaria. Jews were Como e quando. Jews were literally killing each other over their different views of the kingdom. Os judeus estavam literalmente matando-se uns aos outros por causa das suas visões distintas acerca da vinda do reino. Believe it or not, Acredite se quiser, it was worse than the United States. era pior do que nos Estados Unidos. Republicans and Democrats aren't killing each other yet. Republicanos e democratas ainda estão se matando. Well, maybe in some of the rallies they are, Talvez em algum dos protestos eles estejam, but it's not quite that bad. mas não é tão ruim assim. The Jewish scene was they were literally killing each other. O cenário judeu da época de Cristo é que os judeus estavam literalmente se matando uns aos outros And all waiting to wage war with Rome. e todos esperando para lançarem-se em guerra contra o Império Romano. Just to give you a little window from the Bible itself. Só para dar para vocês uma janelinha da Bíblia. In Luke 19, Em Lucas 19, Jesus says, we're going to Jerusalem. Jesus diz: eu estou indo para Jerusalém. The assumption was, we're coming to the climactic moment of my ministry. O que se cria era: eu estou indo para o momento mais importante, o momento climático do meu ministério. What should his disciples have said? O que os discípulos deveriam ter dito? Imagine something in your mind. What would you say if you're a disciple? We're going to Jerusalem, climactic moment of my ministry. Pensa aí, o que você diria se você fosse um discípulo de Jesus naquela época? Você acabou de ouvir Jesus dizendo: eu estou indo para Jerusalém, o momento clímax do meu ministério. Do you know what they did say? Vocês sabem o que eles disseram? We have 2 swords. Is that enough? A gente tem 2 espadas, isso é o bastante? What were they thinking? O que eles estavam pensando? Peter has a sword in Gethsemane. They come after Jesus and he takes it out and he starts swinging it. Pedro tem uma espada no jardim do Getsemane. Quando eles vão prender Jesus, Pedro lança a mão da sua espada e a usa. That's just a window. Isso é só uma janela. Look up the word sword and find out how often it fits. Pesquisa a palavra espada e vê quão frequentemente ela aparece. The disciples were like everybody else. Os discípulos tinham a expectativa como todos os outros. They were waiting for the kingdom. Eles estavam esperando a vinda do reino. They thought it was going to come through the sword. E eles pensaram que o reino viria por meio da espada. So Jesus is going to have to correct them. Então Jesus tem que corrigi-los. But here's where Jesus and all the Jews agreed. Mas olha só com o que Jesus e todos os judeus concordavam. The kingdom was this. O reino é o seguinte: God establishing his rule Deus estabelecendo o seu domínio over the entire creation sobre toda a criação and all of cultural life, e toda a vida cultural, all of social life, toda a vida social, all of human life, toda a vida humana, economic, econômica, political, política, academic, acadêmica, technological, tecnológica, and so on and so on. etc, etc. They all agreed on that. Todos eles concordavam com isso. They all agreed that the biblical story was reaching its climactic moment in Jesus. Todos eles concordavam que a história bíblica estava atingindo o seu momento clímax em Jesus. And that God was going to reassert his reign over all nations and all of their lives. E Deus iria reestabelecer o seu reinado sobre todas as nações e sobre todas as vidas. The good news is this: As boas novas são essas: that God's power que o poder de Deus to renew all of human life para renovar toda a vida humana is breaking into history está entrando na história, in the life, death, and resurrection of Jesus na vida, morte e ressurreição de Jesus and the work of his Spirit. e na obra do seu Espírito. Now, how does that fit with the fact
that the emperor is still reigning in Rome? Como que isso se encaixa com o fato de que o imperador ainda está reinando em Roma? If Jesus is Lord of all of life, Se Jesus é o Senhor sobre toda a vida, how come so many people are still calling the Caesar Lord? como é que existem tantas pessoas ainda chamando César de Senhor? Why is the Roman Empire still serving the gods of power and authority and military and so on? Por que que muitas pessoas ainda estão servindo os deuses de poder, de força? This is why the Jews turn away from Jesus. É por isso que muitos judeus viraram as costas para Jesus. Partway through his ministry, the gospel tells us, Na metade do seu ministério, o Evangelho nos diz, more and more people start turning away. mais e mais pessoas começaram a ir embora e dar as costas para Jesus. This doesn't look like the Messiah we were looking for. Ele não se parece com o Messias que estamos procurando. This does not look like one who's going to reign and rule all the nations of the earth and all of human life. Ele não parece com alguém que vai reinar e dominar sobre todas as dimensões da vida. And Especialmente when he is crucified. quando ele foi crucificado. Crucificação Was designed by the Roman Empire era dirigido pelo Império Romano. not only to torture the victim, Não simplesmente para torturar a vítima, not only to execute the victim, não simplesmente para executar a vítima, not only to humiliate the victim, não simplesmente para humilhar a vítima, because they had other ways to do that as well. porque eles tinham outras maneiras de fazer isso também. It was done for one reason. Mas foi feito por uma razão. It was done in the public square, so to speak, Era feito na praça pública, por assim dizer, to say, this is what happens to anybody who challenges Rome's rule. para dizer, é isso que acontece com qualquer um que desafiar o domínio de Roma. But wasn't that what the Messiah was supposed to do? Mas não era isso que o Messias deveria fazer? Challenge Rome's rule. Desafiar o domínio de Roma, Overcome Rome's rule. superar o domínio de Roma. This is the problem Jews had. He can't be the Messiah. Esse é o problema que muitos judeus tiveram. Ele não pode ser o Messias. But you see, Jesus and the Jews agreed Mas perceba, Jesus e os judeus concordaram that God was establishing his reign over all of life. que Deus estava estabelecendo o seu reino sobre o todo da vida. The Jews just didn't understand how. Os judeus só não entenderam como. That it was going to come through suffering love Que isso viria por meio de amor sofredor, rather than by violent power. em vez de por meio de poder violento. In the death of Jesus, Na morte de Jesus, Jesus defeats all of the sin and idolatry that infected every part of human life. Jesus vence, derrota todo o pecado e idolatria que infectara todos os aspectos da vida humana. And in the resurrection, E na ressurreição, he began the new creation ele começa a nova criação, when all of human life, no qual toda a vida humana, every part of human life, toda parte da vida humana, family and marriage, família e casamento, technology and education, tecnologia e educação, art and worship, arte e adoração, all of it was now to come under the authority of Christ. tudo isso agora tinha que estar debaixo da autoridade de Cristo. But instead of ushering that in fully, Mas em vez de trazer isso plenamente, he gives his spirit ele derrama o seu espírito, ele dá o seu espírito, and he says, there's a day coming e diz, virá um dia when I will return no qual eu vou retornar and the entire creation e toda a criação will bow vai their knee, curvar o seu joelho, vai dobrar o seu joelho, and every tongue is going to e confess toda língua vai confessar that Jesus Christ is Lord of the whole que creation. Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a criação. Until that day comes, Até aquele dia chegar, it's now been over 2,000 e years. agora já se passaram 2000 anos, Until that day comes, até aquele dia chegar, I'm going to give you my spirit, eu vou entregar para vocês o meu espírito, and here's your calling. e eis o chamado de vocês. Your calling is to live
in the midst of these idolatrous cultures of the world. O chamado de vocês é viver no meio dessas culturas idólatras do mundo, Beginning with the Greco-Roman culture, começando na cultura greco-romana, and will continue to spread out e vocês vão continuar a se espalhar until it finally reaches the worst one até que finalmente atinja o pior de todos in Canada, no Canadá, or maybe the United States. ou talvez Estados Unidos. That's what I really think, but I shouldn't say that. Foi o que eu pensei, na verdade, mas não deveria ter dito. And you're to live out the fact that Christ is Lord, Então você tem que viver o fato de que Jesus é o Senhor. and then with your mouth E então, com a sua boca, bear witness to the person of Jesus, testemunhar acerca da pessoa de Jesus who is Lord. como Senhor. That's the good news. Essas são as boas novas. If that's the good news, Se essas são as boas notícias, it tells you that you are in the middle of a big story. isso te conta, isso te diz que você está inserido no meio de uma grande história. Let me see if I can diagram that for you this way. Deixa eu tentar diagramar o que eu acabei de dizer para vocês dessa maneira. This is the good news that in the coming of Jesus Christ, the kingdom has arrived. Essas são as boas novas, e na vinda de Jesus Cristo o reino chegou. He reveals for us the kingdom of God is where all of history is going. Ele nos revela que o reino de Deus está onde... Can you say that again? The kingdom of He God? reveals the kingdom of God where all of history is moving. Isso revela para nós que o reino de Deus é para onde toda a história está se movendo. O destino da história é o reino de Deus. He also calls it, or Paul calls it, the new creation, Paulo também chama o reino de Deus de nova criação. and a lot of other things actually. E também ele usa uma série de outra terminologia. And it says that has broken into history. E ele diz que o reino de Deus invadiu, entrou na história. But the kingdom of God Mas o reino de Deus is the restoration of the creation. é a restauração da criação. God ruled in the Garden of Eden, Deus reinava no Jardim do Éden. and he gave human beings the calling and the task E ele deu aos seres humanos o chamado e a tarefa of the beginning to develop the creation. de começar a desenvolver a criação. In Genesis 1:26 and following, Em Gênesis 1, versículos 26 em diante, we might paraphrase it this way: a gente pode parafrasear da seguinte maneira: go build culture, vá construir cultura, go build a civilization, vá construir civilização, go establish all kinds of relationships, vá estabelecer todo tipo de relacionamento, make all kinds of things, faça todo tipo de coisa, find all the potential that you can find in my creation, descubra todo o potencial que você pode descobrir na minha criação and build a culture that serves me, e construa uma cultura que sirva a mim. and enjoy and delight in that building. E tenha prazer, desfrute a criação enquanto você constrói isso. When you have love and friendship, Quando você tiver relacionamentos amorosos de amizade, come back and thank me for that good gift. volte a mim e me agradeça por esse dom, por esse bom dom. When you find delight in building a piece of furniture, Quando você encontrar prazer em construir um móvel, come back volte and tell me you love me. e volte a mim e diga que você me ama. When you start to put sounds together and you make beautiful music, Quando você começar a colocar sons juntos e fazer lindas canções, and you find the various parts of my creation that make different kinds of sounds, e você perceber que diferentes coisas na criação produzem sons diferentes, come back and thank me for that wonderful gift. volte até mim e me agradeça por esse dom que eu dei a vocês. Human beings, the first command that they were given. O primeiro mandamento que os seres humanos receberam. Think about this for a minute. The first command that they were given. Pense nisso por um momento. O primeiro mandamento que os seres humanos receberam. Al Walters, a leading worldview scholar, says it's the foundational command. O Al
Walters, ele é um acadêmico de cosmovisão, bem famoso no mundo, ele fala que isso é um mandamento fundante. Let me dramatize it. Deixa eu dramatizar. It's like Adam opens his eyes for the first time in life, É como se Adão tivesse aberto seus olhos pela primeira vez na vida, and the first thing he hears is, e a primeira coisa que ele escuta é: build culture. construa cultura. It's the first thing he hears. É a primeira coisa que ele escuta. According to Genesis 1, the first command. De acordo com Gênesis 1, o primeiro mandamento. Human beings are made to be culture makers. Seres humanos foram criados para criar cultura. And for those of you who are students, E para aqueles que são alunos, que são estudantes, the first scholarship was done o primeiro trabalho acadêmico que foi feito in Genesis 2, em Gênesis 2, when Adam was called to name the animals. quando Adão recebeu a missão de dar nomes aos animais. And so what you've got is a command to human beings to build a culture Então o que nós vemos é um mandamento para que os seres humanos construam cultura that will serve God. que servirá a Deus. But the thing is that they refuse to serve God and they rebel, they sin against God. Mas o problema é que eles se recusaram a servir a Deus, eles se rebelaram e eles pecaram. It wasn't just a small mistake. Não foi simplesmente um errinho. That was now going to pollute every part of their lives. O que eles fizeram agora vai poluir todas as partes de suas vidas. And what we see in Genesis 3 through 11 E o que a gente vê em Gênesis 3, de Gênesis 3 a Gênesis 11, we see how sin pollutes the whole culture-making process. a gente percebe como que o pecado polui esse processo de construção de cultura que os seres humanos receberam. The majority of sin that's described in Genesis 3 through 11 is cultural and social. A maioria dos pecados descritos em Gênesis, de Gênesis 3 a Gênesis 11, são pecados sociais e pecados culturais. And it reaches its lowest moment E ele atinge o seu ponto mais fundo, mais baixo, in Genesis 11 em Gênesis 11, at the Tower of Babel. na Torre de Babel. If I had time, I could show you why this is one of the most heart-wrenching stories in the Bible. Se eu tivesse tempo, eu demonstraria para vocês como que essa história, a história da Torre de Babel, é uma das histórias mais infelizes da Bíblia. God has given this wonderful gift of His creation to human beings. Deus deu para os seres humanos esse dom maravilhoso da criação. Enjoy all of my gifts. Desfrutem todos os meus dons. Develop all of my gifts Desenvolvam todos os meus dons and serve me e me sirvam. as you do it. E me sirvam enquanto vocês fazem essas The coisas. story of Babel A história de Babel is how they refused to serve the living God. diz respeito sobre como eles se recusaram a servir o Deus vivo. Do you remember this from the story? Você se lembra disso da história? They built a name for themselves. Eles construíram, they built what? Built a name for Eles themselves. construíram um nome para si próprios. They began to serve other gods Eles começaram a servir outros deuses in their cultural development. no seu desenvolvimento cultural. But that's when God chooses Abraham, Mas é aí que Deus escolhe Abraão. and He says to Abraham, E ele diz para Abraão: I'm going to bless you. eu vou abençoar você. Bless is a cheap word often in the vocabulary in the churches where I am. Hoje em dia, nas igrejas que eu vou, a palavra bênção se tornou uma palavra muito barata, muito simples. But biblically, it is a rich word. Mas, biblicamente, a palavra bênção é uma palavra riquíssima. You'll remember this, Você deve se lembrar disso, that in creation God said He blessed them and said, be fruitful and multiply. que na criação, o autor bíblico diz o seguinte: Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. They were blessed in their creation. Eles foram abençoados na sua criação. And the word blessed E a palavra abençoado talks about the richness and the
fullness of human life. Fala sobre a riqueza e a plenitude da vida humana, Lived in relationship to God, vivida em relacionamento com Deus, in relationship to other human em beings, relacionamento com outros seres humanos, in relationship to the non-human e creation. relacionamento também com a criação não humana. And the word blessed describes the very good of the creation. E a palavra bênção descreve aquilo que é muito bom na criação. But the word blessed disappears in Genesis 3 through 11. Mas a palavra bênção desaparece de Gênesis 3 a Gênesis 11 And it's replaced by the word curse. e é substituída pela palavra maldição. All those relationships have been destroyed in one way or another. Todos esses relacionamentos foram destruídos de uma maneira ou de outra. But now God says to Abraham, Mas agora Deus diz o seguinte para Abraão: I am going to restore to you my creational blessing. eu vou restaurar para você a minha bênção criacional, So you can live the way I intended human beings to live. para que você possa viver da maneira que eu tinha planejado que os seres humanos vivessem. And if you live like E this, se você viver assim, blessed, abençoado, you'll be a channel of blessing to all the nations. você vai ser um canal de bênçãos para todas as nações. You will show them God's intention for humanity, Você vai mostrar para eles a intenção de Deus para a the humanidade, very good of what God designed. o muito bom daquilo que Deus planejou. And if they see that, E se eles virem isso, they'll be drawn to me. eles serão atraídos a mim. Well, I'm not going to tell the rest of the Old Testament story because we only got a few minutes left. Eu não vou contar o restante da história do Antigo Testamento, But to make porque a long- a gente só tem alguns minutos. To make a long story short, Mas para resumir uma longa história, Israel crashes and burns. Israel cai e se destrói. Instead of being a light to the Em nations, vez de Israel ser uma luz para as nações, they're overcome by the same idolatrous darkness as all the other nations. eles são vencidos pelos deuses idólatras das outras culturas, das outras nações. Instead of being a distinct people, Em vez de serem um povo distinto, living out God's law that would make them live according to God's creational design, vivendo a lei de Deus que faria com que eles vivessem de acordo com o projeto inicial da criação de Deus, they start following the idols eles começaram a seguir ídolos of the other nations. de outras nações. And in fact, E, de fato, in the Old Testament, no Antigo Testamento, the primary way that the authors speak of sin o modo primário pelo qual os autores falam de pecado is with the imagery of idolatry. é com a imagem de idolatria. That is, no longer serving with your whole life the living God, Quer dizer, não mais servindo a Deus com toda a sua vida, but instead serving with your whole life another God. mas em vez disso, servir com toda a sua vida um outro Deus. And Israel falls into that idolatry. E Israel cai nessa idolatria. But in the person of Jesus Christ, Mas na pessoa de Jesus Cristo, he fulfills what Israel was called to do, ele cumpre o que Israel foi chamado a fazer. to make known what God intends for human life. Tornar conhecido a intenção original de Deus para a vida humana. But he did more than that. Mas ele fez mais do que isso. He destroyed the root of the problem. Ele destruiu a raiz do problema. And with his resurrection, E com a sua ressurreição, inaugurated the restoration of creation. ele inaugurou a restauração da criação. And he invited his followers, E ele convidou os seus seguidores, as he gave them the Spirit, à medida que ele deu a eles o Espírito Santo, to go into every nation para ir a todas as nações and to live in the midst of those nations e para viver no meio das nações as a people who are blessed, como um povo que é abençoado. a people whose lives have been restored to serving Christ, Um povo cujas vidas foram restauradas para servirem a Cristo in the whole of their lives, na plenitude de suas vidas, bringing every part, every split second, every square inch under the authority of Christ. trazendo toda parte,
cada milésimo de segundo, cada centímetro quadrado debaixo do senhorio de Cristo. Some of you sitting here know I just quoted C.S. Lewis. Alguns aqui sabem que eu acabei de citar C.S. Lewis, So we must bring every split second, que a gente deve trazer cada milésimo de segundo, every square inch, cada centímetro quadrado under the authority of Christ, debaixo da autoridade de Cristo, to show the nations what blessed looks like. para demonstrar para as nações o que significa ser abençoado. This is the story that the Bible tells. Essa é a história que a Bíblia conta. Now, I only got a few more things to say. How much time do I've got? Eu tenho algumas coisas para dizer. Quanto tempo eu tenho? We need a good watch. A gente precisa de um relógio falando o tempo para a gente. 20? We have 20 minutes left. 20? Aham. Boy, this is wonderful. Ótimo. Usually I'm hearing, you're all done, you're 10 minutes overtime. Geralmente o que eu escuto é, já passou 10 minutos do seu tempo. Now, point one, I've given you the gospel. Então, ponto número 1, eu entreguei para vocês o Evangelho. Point two, Ponto número 2, if we believe the gospel, we're drawn into a big story. se nós cremos no Evangelho, nós somos atraídos para uma grande história. A story that begins with the creation of the whole world Uma história que começa com a criação do mundo and ends with the renewal of the creation. e termina na renovação da criação. So the story the Bible tells Então, a história da Bíblia nos diz is not some small religious story. que a história bíblica não é uma historinha religiosa qualquer. It's the true story É a verdadeira história of the whole world. do mundo todo. And every person E cada pessoa and every nation e toda nação must find their place in that story. deve encontrar o seu lugar nessa história. Because we're told that at the end of that story, Porque nos foi dito que o fim dessa história, every knee is going to bow, que no fim dessa história todo joelho vai se dobrar, every tongue is going to confess toda língua vai confessar that Christ the Creator que Jesus, o Criador, is Lord of all. é o Senhor de tudo. Now, I was telling Eduardo this story this week. Eu estava contando para o Eduardo essa história essa semana. A colleague and I wrote a book called The Drama of Scripture. Um colega meu e eu escrevemos um livro chamado O Drama da Escritura. Just came out in Portuguese. Acabou de ser lançado em português. And we tell the story in terms of 6 acts. E a gente conta essa história da humanidade, a gente conta em 6 atos. Act 1, creation. Ato 1, criação. Act 2, the fall into sin. Ato 2, a queda no pecado. Act 3, the mission of Israel. Ato 3, a missão de Israel. Act 4, the coming and work of Jesus Christ. Ato 4, a vinda e a obra de Jesus Cristo. Act 5, the mission of the church. Ato 5, a missão da igreja. Act 6, the final coming of the kingdom. Ato 6, a vinda final do reino. So we got 3 well-known scholars Então a gente recebeu 3 acadêmicos muito famosos, in the context of a meeting in biblical scholarship num contexto que a gente teve uma reunião com acadêmicos bíblicos, com estudiosos da Bíblia, to comment on our book to help us write it better. para que eles comentassem, tecessem comentários sobre o nosso livro, para que a gente pudesse melhorá-lo. It was meant to be a popular book. Porque o nosso objetivo é que o livro fosse popular, de leitura popular. So if they didn't like it, tell us how to write it better. Então, se eles não gostassem do nosso livro, eles tinham que nos contar como escrevê-lo melhor. 2 scholars just said really good things about it. 2 acadêmicos, With some desses 3, 2 acadêmicos disseram coisas muito boas sobre o livro. With some great comments. E eles fizeram ótimos comentários. But one cranky Old Testament scholar Mas um velho rabugento acadêmico do Novo Testamento said this. disse o seguinte. I'm going to give it to you quick. Eu vou falar rapidinho. I like what you said about creation. Ele disse o seguinte. Eu gostei do que você disse sobre a criação. Act 1. Ato 1. I like what you said about sin. Eu gostei do que você disse sobre o pecado. Act 2. Ato 2. I like what you said about Israel. Eu gostei do que você disse sobre Israel. Act 3. Ato 3. I like what you said about Jesus Christ. Eu Act gostei 4. do que você disse sobre Jesus Cristo. Act 4. Ato 4.
I like what you said about Acts 6, Eu gostei do que você disse sobre o Ato the 6, coming of the kingdom. a vinda do reino. I don't like what you said about the church. Eu não gostei do que você disse sobre a igreja. Here's why. Eis o porquê. He says, you tell the story Você está contando a história about Israel and its mission crashing and burning and failing, sobre como Israel fracassou em cumprir sua missão. being overcome by the darkness of idolatry, Como que Israel foi superado pela escuridão da idolatria. no longer being a distinct blessed people. Como que Israel não mais era um povo abençoado e distinto dos demais. He says that's exactly the story of the Old Testament. Essa é exatamente a história do Antigo Testamento. He says, but then Aí ele diz, então, you tell the beginning of Act 5 você diz no início do Ato 5, as if maybe the church might actually fulfill its mission. como se talvez a igreja conseguiria cumprir sua missão. He says, what I see in church history Ele disse, o que eu vejo na história da igreja is the church crashes and burns just like é Israel. que a igreja fracassa exatamente igual Israel. Is that again and again the church in every part of the world conforms to the idolatry of its culture. Repetidamente, a igreja em todas as partes do mundo se conforma com a idolatria da cultura que a cerca. And he says, you actually think that maybe the church will do what it's supposed to do. E ele diz, então você está querendo que eu acredite que de fato a igreja vai cumprir o que ela tem que cumprir? What would you say? O que você diria? Because my friend who was a co-author with me was running away. Porque o meu amigo, que era o coautor do livro junto comigo, estava indo embora. He was going up the stairs. Ele estava subindo as escadas. And I was there in front of all these scholars, and I'm not even a biblical scholar. E eu estava lá em frente, diante desses acadêmicos bíblicos, e eu nem era um acadêmico bíblico. What would you say? O que você responderia? I actually got very angry. Eu, para ser sincero, fiquei muito bravo. I said, if what you're saying is true, Eu disse, se o que você está dizendo é verdade, then the life, death, and resurrection of Jesus Christ didn't matter. então a vida, morte e ressurreição de Jesus não importam. If the church is in the same position of Israel, Se a igreja está na mesma posição de Israel, then the work of Christ and the gift of the Spirit make no difference. então a obra de Cristo e o derramar do Espírito Santo não fizeram diferença alguma. But according to the New Testament, the resurrection brought in the kingdom of God. Mas de acordo com o Novo Testamento, a ressurreição trouxe o reino de Deus. Israel didn't have that. Israel não tinha isso. Matthew 12:28. Mateus 12:28. Jesus says, Jesus diz, if I cast out demons by the Spirit of God, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, the kingdom of God has come upon o you. reino de Deus chegou sobre vocês. Paul continually sees the resurrection inaugurating the new creation. Paulo continuamente vê a ressurreição inaugurando a nova criação. The Spirit of God is poured out into the church. O Espírito de Deus é derramado sobre a igreja. Kingdom of God, new creation, gift of the Spirit. Reino de Deus, nova criação, o dom do Espírito. That's broken into history in Isso Jesus Christ. invadiu, isso entrou na história em Jesus Cristo. And if what you're saying E se o que você está dizendo is true, é verdade, then that didn't matter. então isso não importa. And then I said, Então eu disse, yes, it is true sim, é verdade, that much of the church has failed. que boa parte da igreja falhou, But there's also been a lot of faithfulness. mas também tem havido muita fidelidade. And God has often used the broken lives of his people E Deus frequentemente usa as vidas quebradas, quebrantadas de seu povo, as they've attempted to be faithful à medida que eles tentam ser fiéis and often suffered in the process. e frequentemente sofrem no processo. God has used that to point people to Jesus Christ. Deus tem usado isso para apontar pessoas para Jesus Cristo. So that 1/3 of the globe Então, de modo que hoje 1/3 do planeta is confessing Jesus Christ as Lord. confessa Jesus Cristo como Senhor. Are we anywhere close to living out that lordship of Christ? What? Are we anywhere close to living out the lordship of Christ? A gente está em algum lugar perto de viver plenamente o senhorio de Jesus?
All of us are just learning the first steps. Todos nós estamos aprendendo os primeiros passos. But even those steps of faithfulness, God blesses. Mas mesmo esses passos de fidelidade, And Deus it is- abençoa. And it is His Spirit at work. E com o seu Espírito em ação. So what we should be saying here, Então o que nós deveremos dizer aqui é: wonderful. maravilhoso, May God's grace abound. que a graça de Deus abunde. I'll go on sinning. E eu não vou continuar cantando. And Paul says, no! E Paulo diz: não, Continue to take steps towards faithfulness. continue. Ok, I'm sorry. Agora eu entendi o que ele disse. A graça de Deus abunda, então eu vou continuar pecando. E Paulo diz: não, continue dando passos na direção da santidade. You got it. I thought you said sing, you said sin. Oh, sing. Let's sing about it. Exactly. That'd be funny. But Paul said no. Yeah, Go no. on. All right. Okay. Gospel. Evangelho, We're called into this big story. nós somos chamados para termos o nosso papel nessa grande história. At the center of that story No centro dessa história is a people está um povo called to embody the end of history chamado para incorporar o fim da história and show the nations where God is taking history. e demonstrar para as nações aonde Deus está levando a história. Gospel, Evangelho, story, história, mission. missão. That's at the heart of the Christian faith. Esse é o centro, o coração da fé cristã. But there's one more thing, Mas existe uma coisa a mais. and that is this people, E é a seguinte: esse povo, Israel Israel and the church, e a igreja, are set in the midst of cultures foram colocadas em meio às culturas that serve other gods. que servem outros deuses. And they are to show what it means to serve the true and living God. E esse povo tem que demonstrar para essas culturas o que significa servir ao Deus vivo. It's very different between Israel É bem diferente entre Israel and the church, e a igreja, because Israel was its own cultural community. porque Israel tinha sua própria comunidade cultural. They were a cultural community amidst other cultural communities. Eles eram uma comunidade cultural inserida entre outras comunidades culturais. They were swayed by the idolatry of the nations around them. Eles foram vencidos pela idolatria das culturas das nações ao redor deles. But the church Mas a igreja is sent right into the midst of the nations. é enviada exatamente para o meio das culturas das nações. It's sent into Canada, US, and Brazil. Ela é enviada para o Canadá, para os Estados Unidos, para o Brasil. It's not the church and its culture with Canada, Brazil, and the US around it. Não é a igreja e a cultura da igreja no meio, e aí a gente tem o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil ao redor. We're sent right into the middle of it, A gente é enviado no meio das nações, where all our contemporaries are serving other gods. no qual todos os nossos contemporâneos estão servindo outros deuses. And we're called to serve the living God in the midst of that culture. E a gente é chamado para viver, para servir ao Deus vivo no meio dessas culturas. In our vocation, Nas nossas vocações, in our marriage and family, nos nossos casamentos e in our famílias, friendships, nas nossas in our amizades, leisure, no nosso in lazer, our use of technology, no in nosso uso da our tecnologia, vocations, nas nossas vocações and every other area of our e em lives. todas as outras áreas da nossa vida. Every square inch, Cada centímetro quadrado, every split second. cada milésimo de segundo. So that means, Então isso significa, this is the fourth one, e isso é o quarto. Gospel 1, Story 2, Mission 3. Primeiro, o evangelho. Segundo, história. Terceiro, missão. Fourth, Quarto, the church will always live a igreja sempre vai viver with a missionary encounter with its culture, com um encontro missionário com a cultura, seeing all the good in that culture, percebendo todo o bem, tudo que há de bom naquela cultura seizing it, e aproveitando isso and saying the only reason there's good is because of God the Creator. e dizendo a única razão
pela qual há o bem, há coisas boas, é porque Deus é o Criador. and saying no to all its idolatry. E dizendo não para todos os outros elementos que são idólatras. Now, what would be really nice Então, o que seria muito legal is if there were some things that were idolatrous and some things that were good. é que seria muito legal se algumas coisas fossem idólatras e outras coisas fossem boas. Then it would be easy. Então, seria fácil. The trouble is, O problema every part of human life é que em todas as partes da vida humana mixes together the good and the idolatry. mistura o que é bom com o que é idólatra. See these things here? Consegue ver isso daqui? Many, many good gifts, right? É um dom muito bom, não é? Much, much idolatry. Mas também tem muita idolatria envolvida. I just got something in my mailbox, Eu acabei de receber uma coisa na minha caixa de e-mail and it's a bunch of articles. e é um monte de artigos And the title is e o título é How Cell Phones Are Ruining the Next Generation. Como telefones celulares estão arruinando a próxima geração. Later, we're going to talk about how technology is one of the central idols of Western culture. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como que a tecnologia é um dos principais ídolos da cultura contemporânea. And technology is one of the great gifts of Western culture. E tecnologia é um dos melhores dons da cultura contemporânea, da cultura ocidental. Both. É ambos. And that is what Paul E é isso que Paulo always prays for the churches. sempre ora pelas igrejas. At the beginning of the letters, No início de suas cartas. God give these churches discernment, Deus dê a essas igrejas discernimento knowing how to take hold and embody the good. para que eles possam saber como se apossar e incorporar aquilo que é bom. And reject and turn away from the idolatry. E para que eles também possam saber sobre como rejeitar e se tornar contra a idolatria, virar as costas para a idolatria. And it's not just so that we'll be moral people, Não simplesmente para que nós sejamos um povo moral, but so that we will fulfill the vocation that God has given us. mas para que nós possamos cumprir a vocação que Deus nos deu. A blessed people living in the midst of the world. Um povo abençoado vivendo no meio do mundo. And I think I'm almost done, so I have one more thing to say. Eu acho que já estou quase acabando. Eu tenho uma coisa para dizer. One minuto. Uno minuto? Minuto. I got 1 minute. Eu tenho 1 minuto. Here's the problem we're facing. Eis o problema que nós enfrentamos. Many people have written about it. Muitas pessoas... Many people? What? Many people have written about this. Muitas pessoas já escreveram sobre isso. That Western culture A cultura ocidental, that is spreading around the globe que está se espalhando por todo o planeta, is the first culture in history é a primeira cultura na história that is claimed to be neutral. que alega ser neutra. And the problem is this, E o problema é o seguinte: that Christians have agreed to that. os cristãos concordaram com isso. That's the problem. Esse é o problema. The problem is not that our contemporaries think that. O problema não é os nossos contemporâneos pensarem isso. The problem is when the church thinks that. O problema é quando a igreja pensa And the isso. Bible is no longer their guide about culture. E a Bíblia deixa de ser o guia dos cristãos acerca da cultura. And so what we end up doing Então o que a gente acaba fazendo is make two categories of life. é criar duas categorias para a vida. There's our sacred life. Existe a vida sagrada, And this is where we go to church. e aqui é quando a gente vai para a igreja. And this has to do with our morals, Isso tem a ver com a nossa moral, com a nossa moralidade, our prayer and Bible reading life. a nossa vida de oração e leitura bíblica. But then we have the secular part of our lives. Mas também existe a parte secular das nossas vidas. And this is where our scholarship is. E aqui estão os nossos estudos the acadêmicos, students. This is where business is done, onde os negócios são feitos, technology. tecnologia. In other words, most of life. Em outras palavras, a maior parte da vida. And we have this small part of our life called sacred. Então a gente tem essa pequena parte da vida chamada sagrada, But the reality is these are not neutral. mas a realidade é que isso daqui não é neutro. We've submitted to the gods of our culture A in gente these areas. submeteu isso daqui aos deuses da cultura.
And so the question is how we can come back into this biblical story Então a pergunta é como que nós podemos voltar para a história bíblica and see what gods are shaping all of this. e perceber quais deuses estão moldando tudo isso daqui. And so what we'll do in the next 2 sessions, Então o que a gente vai fazer nas duas próximas sessões, I wish I could do way more than this, e eu gostaria de poder fazer bem mais do que isso. is I'm going to try to tell the story Eu vou tentar contar a história from the 18th century to the 21st do século XVIII até o século XXI, in such a way de tal maneira that we begin at least to see something of the gods that are shaping the public life of Western que culture. a gente consiga pelo menos começar a perceber quais são os deuses que estão moldando a cultura que a gente está inserido. So we'll see those of you who are still interested after break. Então eu vou descobrir quais de vocês estão interessados depois do intervalo. So